noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. A graça e a paz de Cristo Jesus seja com você. Hoje vamos mais uma noite juntos cultuar ao Senhor nesse momento unido na Igreja Batista Memorial da Tijuca. Hoje vamos ter uma palavra do pastor José Carlos, um louvor conduzido pela irmã Luciane. E eu quero lembrar aos irmãos que as nossas células, muitas delas, retornaram ao ambiente presencial. Nessa sexta-feira agora, na nossa igreja, nós teremos células de adolescentes, células de jovens solteiros, de jovens casados. Se você não está participando, se você conhece alguém que gostaria de participar, não deixe de entrar em contato, não deixe de estar lá conosco nas nossas células. Temos células de várias outras faixas etárias, adultos, idosos, algumas ainda em ambiente remoto, mas todas querendo que você faça parte dela. Seja abraçado por uma célula, participe, para que possa cultuar a Deus, não apenas nesses momentos, mas durante toda a semana, unidos, como família de Cristo. Que Deus abençoe. Vamos cultuar ao Senhor. Lu, vamos louvar. Boa noite. Vamos adorar o nosso Deus nesta noite, adorando a Ele em espírito e em verdade. Ele é o motivo da nossa canção, da nossa adoração. E essa canção fala que toda língua confessará o nome do Senhor, que todo joelho se dobrará. Mas aquele que escolherá o Senhor, o tesouro maior terá, que é a nossa salvação em Cristo Jesus, a glória eterna que está preparada para aqueles que decidem escolher ao Senhor. Vamos adorar a Deus?
Amém. Boa noite, pastor Luiz. Boa noite, pastor Nicolas. Boa noite, irmãos da Igreja Memorial da Tijuca. Estamos aqui nesta noite fazendo uma participação no nosso culto online. E eu confesso aos irmãos que eu estou tendo que me adaptar a esta nova realidade. Fomos treinados pelo pastor Jarriqui a olhar nos olhos da congregação. E eu estou aqui procurando os olhos da congregação. Ele dizia que nós não podíamos desviar o olhar por cima da cabeça das pessoas, olhar para o fundo, para o alto, olhar para o nada, mas que nós tínhamos que manter contato visual com os olhos da congregação. E eu estou aqui meio sem saber para onde eu olho agora, tendo que me acostumar a olhar para a câmera de gravação. Mas a gente vai se adaptando, a gente também vai aprendendo a este tempo que estamos vivendo. Quero pensar com os irmãos nesta noite sobre um trecho bastante conhecido, que está escrito no capítulo 8 do livro de Atos, a partir do verso 38, onde o texto sagrado nos diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza, que está deserta. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e a acompanhe. E então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? E assim convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? E então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre vidas em uma estrada deserta. E o primeiro destaque que eu quero dar a respeito desse texto é que as ordens de Deus podem parecer absurdas. Em algumas situações, as ordens de Deus podem parecer absurdas. Filipe estava na região de Samaria. No verso 6 do capítulo 8, diz que uma multidão ouviu a pregação de Filipe, que ele realizava sinais milagrosos e que a multidão deu unânime atenção ao que ele dizia. Veja, pastor Luiz, imagine se a Igreja Memorial da Tijuca desse unânime atenção aos seus ensinamentos, às suas instruções, às suas palavras. Talvez este seja o sonho de todo e qualquer pastor, ter uma atenção unânime da sua congregação. Mas esta era a situação de Filipe. A multidão deu unânime atenção ao que Filipe dizia. Ele expulsava demônios, ele curava paralíticos, ele curava os mancos. Mas de repente, o Senhor diz para Filipe: vá para o sul,
para a estrada que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. O Senhor tirou Filipe do meio de uma multidão, do meio de uma cidade que estava ávida ouvindo os seus ensinamentos, e mandou que ele fosse para uma estrada deserta. Não parece absurdo? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, escreve um texto que nos ajuda a entender as ordens absurdas de Deus. Ele faz uma contraposição entre a sabedoria dos homens e a loucura de Deus. Lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, a partir do verso 18, ele diz: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para os salvos é o poder de Deus. E no verso 21 ele continua dizendo: agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. As ordens de Deus podem parecer absurdas em algumas situações, podem parecer absurdas por aqueles que não conhecem o Deus que está dando ordem, mas para aquele que crê é o poder de Deus, é ordem de Deus e não se discute. Filipe recebe uma orientação de Deus: vá para o sul, para uma estrada que está deserta. Gaza distava de Jerusalém aproximadamente 80 quilômetros. E é para esta estrada que o anjo do Senhor mandou que Filipe fosse. Saísse do meio da multidão e fosse para uma estrada que estava deserta. E o que Filipe fez? Ele simplesmente se levantou e partiu. Se Deus lhe der uma ordem, se Deus lhe der uma orientação, se Deus lhe der uma instrução, mesmo que humanamente você possa achar que parece meio absurda, e se esta ordem vem de Deus, faça como Filipe. Levante-se e apenas, simplesmente obedeça. Diz o texto que Filipe se levantou e partiu. O segundo destaque que eu quero dar nesse texto para a nossa reflexão nesta noite é que Deus olha para o indivíduo. É a preocupação de Deus com o indivíduo. O verso 27 diz que no caminho, lá na estrada que estava deserta, na estrada que vai de Jerusalém para Gaza, ia passando um homem, ia passando um etíope. E foi por causa daquele um homem que Deus mandou que Filipe fosse para ali. Deus tira Filipe de uma cidade onde ele pregava para uma multidão e o leva para uma estrada onde passaria um homem. O olhar de Deus é direcionado para o indivíduo. O olhar de Deus é direcionado para você individualmente. A relação de Deus com o homem acontece de modo particular, acontece de modo individual. Em Gênesis capítulo 6, quando Deus estava profundamente aborrecido com a população da terra, diz que Deus olhava do alto e estava muito triste com o que enxergou, com o que ele estava vendo. A degradação tomando conta da população da terra. A degradação tomando conta da raça humana. Mas diz o texto que o Senhor lá do alto enxergou a Noé. Está escrito assim lá em Gênesis 6. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E naquele momento, no meio de uma multidão, Deus olhou e viu Noé, um homem que merecia uma atenção especial, um homem que achou graça aos olhos do Senhor. Há um outro texto lá em Lucas 19, onde encontramos a narração do encontro de Jesus com Zaqueu. No verso 3 diz que
a multidão atrapalhava Zaqueu de ver a Jesus. E por isso, ele usou de uma estratégia. Ele correu à frente da multidão, subiu numa árvore e ficou esperando no lugar que ele sabia que Jesus iria passar por aquela estrada. E ali do alto ele então conseguiria ver Jesus. E a multidão continuava seguindo, cercando Jesus, ia andando, e de repente, quando Jesus passou por baixo daquela árvore, ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém estar em sua casa. A multidão atrapalhava Zaqueu de ver a Jesus, mas não atrapalhou Jesus de ver a Zaqueu. E ainda no mesmo capítulo, no mesmo livro de Lucas, no capítulo 8, nós encontramos a narração de um outro encontro interessante de Jesus, de uma pessoa com Jesus. Diz o texto que é o encontro de Jesus com uma certa mulher. É assim que Lucas escreve a respeito dessa mulher. A gente não sabe o nome dela, não ficou registrado, ficou apenas escrito que era uma certa mulher. No verso 40 e 42, na medida que Jesus chegou no povoado, a Bíblia diz que uma multidão o recebeu. E que à medida que Jesus ia andando pelas estradas, uma multidão o comprimia. E havia uma mulher que estava doente. Aquela mulher não conseguiria falar com Jesus, ela não conseguiria chegar até ele porque a multidão o atrapalhava. Assim como a multidão atrapalhou Zaqueu, a multidão também atrapalhava aquela mulher de chegar até Jesus. Mas o que ela pensou? Se eu simplesmente tocar nas vestes de Jesus, eu sei que eu serei curada. E assim foi. Aquela mulher havia 12 anos que sofria de uma hemorragia. E ela foi se espremendo por meio da multidão, se esgueirando, chegando mais perto, até que simplesmente ela tocou nas vestes de Jesus. E diz o texto que no momento em que aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, Jesus parou e perguntou: quem tocou em mim? Pedro estava próximo de Jesus e argumentou: mestre, a multidão se aglomera, a multidão te comprime. Como o Senhor pergunta quem tocou em mim? Mas Jesus sabia que ali alguém havia tocado em suas vestes de uma forma diferente. E aquela mulher então se apresenta e Jesus para e conversa com ela. Naquele momento, a multidão ficou em segundo plano. Naquele momento, todos tiveram que esperar, porque Jesus foi conversar com uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia e que precisava de um milagre na sua vida. A multidão não pode atrapalhar você de chegar até Jesus. Por mais que você esteja perdido no meio da multidão, perdido numa grande cidade, numa pequena cidade, não importa o tamanho da cidade, não importa a multidão que tente te pressionar, que tente te envolver, que tente te atrapalhar, que tente te afastar dos caminhos de Jesus, dos caminhos do Senhor. A Bíblia nos permite afirmar que a multidão não pode atrapalhar você de se chegar até Jesus. Porque o olhar de Deus é para o indivíduo, porque Deus olha para você. Deus, mesmo no meio de uma multidão, parou e mandou que Zaqueu descesse da árvore. No meio da multidão, apertado, comprimido, com tanta gente à sua volta, ele parou e conversou com aquela mulher. Deus olha para o indivíduo,
Deus dá atenção à necessidade, à questão de cada um de nós. Não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja a sua dificuldade, Deus está pronto a dar uma atenção para você. Não se perca no meio da multidão. Não deixe que a multidão atrapalhe você de chegar até Jesus. E a terceira questão que eu quero destacar nesta noite é o que aconteceu lá no texto, no verso 34, que nos permite afirmar que Deus precisa de vidas prontas para testemunhar e anunciar a Jesus. O terceiro destaque de hoje é vidas prontas para testemunhar e anunciar a Jesus. No verso 34, o viajante chegou para Filipe e perguntou: de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de um outro? Em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, Pedro nos diz que devemos estar sempre prontos para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Devemos estar sempre prontos para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. De quem o profeta está falando? Perguntou o viajante a Filipe. E a partir desta pergunta, em resposta a esta pergunta, Filipe anunciou-lhe as boas novas de Jesus. O texto que o etíope estava lendo era um escrito do profeta Isaías, era uma profecia a respeito do julgamento de Jesus. Era o Velho Testamento, era a Escritura Sagrada apontando para Jesus. Era o Velho Testamento anunciando o sacrifício de Jesus em nosso lugar. E então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou ao viajante as boas novas de Jesus. O etíope era um homem importante, encarregado de todos os tesouros da rainha dos etíopes. Era um homem religioso, viera a Jerusalém para adorar a Deus. Tinha uma curiosidade sobre os ensinos e profecias do Velho Testamento. Mas ele precisava conhecer a Jesus. Vidas prontas para testemunhar e anunciar a Jesus. Aquele viajante tinha uma pergunta: de quem o profeta está falando? E Deus tirou Filipe do meio de uma multidão, de uma região onde uma multidão o ouvia, e o colocou na estrada deserta, porque ali ia passar um viajante que tinha uma pergunta e que Filipe era a pessoa preparada para responder àquela pergunta. Estejamos todos prontos para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. O viajante tinha uma pergunta que precisava de resposta, e Deus não o deixou sem resposta. Deu uma ordem absurda para Filipe: sai do meio da multidão e vai para uma estrada deserta. Filipe poderia questionar, poderia perguntar: mas Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer aqui, por que eu vou para uma estrada deserta? Mas ele não questionou. Diz o texto que ele simplesmente se levantou e partiu. Se levantou e obedeceu. E isto aconteceu porque naquela estrada deserta ia passar um homem que tinha uma pergunta que precisava ser respondida. E este encontro termina com o pedido do viajante para ser batizado. E Filipe responde a ele: você pode, se crer de todo o seu coração. E o etíope respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a resposta
que ele precisava dar a Filipe. Esse era o entendimento que ele precisava ter, de que o Velho Testamento, a Escritura Sagrada, apontava para Jesus e que Jesus era aquele de quem o profeta falava. Ele precisava acreditar, ele precisava crer, ele precisava declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando as ordens de Deus lhe parecerem absurdas, lembre-se, Ele é Deus. Pode uma multidão estar te pressionando e empurrando para outro caminho. Lembre-se, a multidão não pode lhe impedir de aproximar-se de Deus. Ele está sempre de olhos e ouvidos atentos a cada indivíduo, a cada pessoa. Ele está de olhos e ouvidos atentos a você. Não importa se você é um importante servidor da República ou simplesmente um operário ou um simples operário. Não importa se você é religioso, não importa se você é estudioso das religiões, você precisa declarar: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A história entre o encontro de Filipe e aquele viajante numa estrada deserta termina com ele declarando: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim eles desceram as águas, ele foi batizado e Filipe cumpriu a sua missão e Deus o retirou dali. A minha oração nesta noite é que você não questione as ordens de Deus. Elas podem parecer absurdas, mas Ele é Deus. Simplesmente ouça e obedeça. Pode uma multidão te pressionar, pode tentar te empurrar por outro caminho, mas ela não vai te impedir de se aproximar de Deus. Ele estará sempre de olhos e ouvidos atentos à sua necessidade, à sua oração, ao seu clamor. Porque Deus olha para o indivíduo. E não importa se você é alguém grande ou pequeno, isso não faz diferença para Deus. O que Ele quer é que você simplesmente declare nesta noite: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom podermos cultuar juntos ao Senhor. Pastor Zé Carlos, eu também procuro o olhar da congregação. Que saudade, que bom é a gente poder ter aquele olhar de troca e imaginar você aqui nesse momento, olhando e ouvindo e deixando Deus falar no seu coração. Eu queria terminar esse culto orando ao Senhor. Vamos orar comigo. Amado Deus, eu te agradeço, Deus, pela vida do pastor José Carlos, eu te agradeço pela vida da Lu, eu te agradeço, Deus, por cada irmão dessa congregação, Deus. Por cada irmão, Deus, que mesmo em casa agora, Pai, distante talvez da igreja física, está olhando para o Senhor. A Deus, que em nome de Jesus, o Senhor, Pai, possa encher os nossos corações, Pai, do que o Senhor tem para nós durante essa semana. Não nos deixa desviar da Tua vontade. Mas obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor. Ah, Deus, muito obrigado pelas consolações do Teu Espírito. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana, meu irmão. Deus te abençoe.